Leonardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Valor, Claritas Long and Short e o Claritas Long Bias para o mês de julho de 2023. Tá? Mais um mês forte, boa performance aí em todos os fundos, a bolsa subindo mais do que 3%, já acumula mais do que 10% no ano, em continuidade a esse cenário mais benigno, melhor do que a gente estava imaginando. A gente já vem falando isso há 2 ou 3 meses. De certa forma, a nossa percepção é que as estrelas se alinharam com o Congresso, barrando a agenda negativa e ajudando na agenda positiva do governo, inflação vindo abaixo das expectativas, deflação no GPM, PCA vindo abaixo das expectativas, de certa forma permitindo aí esse início do ciclo de corte de juros, que começou agora com 50 basis points, PIB acima também da expectativa, o arcabouço fiscal tramitando bem. Então, todo esse ambiente, combinado com o patamar de valuation da bolsa extremamente depreciado. Tá? Então, acho que esse mês de julho é a continuidade dessa percepção desses cenários mais favorável, e ainda com a bolsa muito depreciada, e na nossa opinião ainda segue, tá? Então a gente segue otimista, construtivo aqui com o cenário doméstico, olhando para o final do ano. Eu vou dividir com os senhores e senhoras uma pequena apresentação, onde a gente vai passar aqui pelos principais dados aqui dos fundos no mês de julho. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, o fundo apresentou aqui uma performance de 1,58 no mês de julho, 147% do CDI. Com isso, a gente praticamente busca o CDI aqui no mês. O primeiro semestre já está um pouco atribulado, mas nesses últimos 3 meses a gente conseguiu recuperar grande parte, já quase empatando aqui com o CDI. Tá? Em termos de exposição bruta, na casa de 67%, tá? Exposição líquida 10,8% e 14,40% de ajustada por beta. A gente está confortável e estamos tomando um pouco mais de risco em relação aqui no Claritas Long and Short. Tá? Acho que o cenário está nos permitindo fazer isso. Principais destaques aqui: ação direcional, Cury, Movida e Simpar, os principais destaques positivos. Depois vem aqui com a ação short, Ambev, Vivo como os principais destaques positivos, Pares, PetroRio contra Suzano, Sabesp com Eletrobras, e ação long contra o índice. Destaques aqui, PetroRio e Direcional. Tá? Então, percebam aqui as ações de construtora baixa renda contribuindo aqui tanto no direcional quanto no ação contra o long contra o índice, e a PetroRio também tanto no par quanto na ação long contra o índice. Falando agora um pouquinho do Claritas Valor, ele apresentou uma performance de 4,44% no mês de julho, tá? Contra 3,32% do IBX. Com isso, no ano a gente já performa melhor do que o IBX, 10,38% contra 10,13%. Tá? Principais destaques positivos aqui no mês: PetroRio, Gerdau, BTG, Cury, Vale e Apvida. E a destaques negativos: a Santos Brasil, Multiplan e Minerva. Tá? No ano, principais destaques aqui: finanças e bancos, com uma contribuição relevante aqui de BTG, construção, tanto direcional quanto Cury são os destaques positivos, petróleo e gás, tá? E agora PetroRio também, elétricas, real estate, destaques negativos, mineração, aqui é Vale, e siderurgia. Tá? Esse mês foi um mês mais positivo aqui para a temática de commodities. Então era a estratégia o tema que estava mais custando no ano, começa a recuperar um pouco. Tá? Aqui, falando aqui das exportadoras, como eu gosto de falar todo mês para vocês, a carteira do valor aperta em alguns subtemas, tá? Exportadoras, valor, cíclicos doméstico e growth, crescimento.
Destaque no mês aqui foi a carteira de exportadoras, tá? É uma carteira que a gente veio até reduzindo fizemos algumas modificações, né? Viemos reduzindo à medida que a gente ficou mais construtivo aqui com o cenário doméstico, alocando mais em cíclicos domésticos e crescimento, tá? Fizemos uma troca muito interessante aqui logo no começo do mês. O time acho que não poderia ter sido melhor. A gente resolve reduzir a Petrobras. Petrobras, após subir quase 50% no ano passado, chegou a bater com 50% de alta esse ano também, tá? A gente reduziu Petrobras para aumentar a PetroRio. Só dando um passo atrás, a gente vinha muito construtivo no ano passado com a tese de petróleo. Tá? É uma tese que, de certa forma, erramos, ela não se materializou nesse primeiro semestre, o petróleo caiu. Tá? Ainda assim, Petrobras subiu quase 50%. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, você tinha um risco político extremamente elevado, precificado na ação, e esse risco não materializou. De certa forma, a queda do preço do petróleo ajudou um pouco essa questão do risco político não se materializar. Tá? Eu acho que, e aí combina um pouco com a nossa visão, a gente continua otimista com a tese de petróleo. Tá? Então, se a gente tiver certo e o petróleo for para cima, a temática do risco político da Petrobras volta a se acentuar. Tá? Agora a gente vai ter. É muito mais fácil controlar o risco político quando o mercado está te indicando a baixar preço. Agora é o outro caminho. A gente continua achando que, no final das contas, vai funcionar, mas a gente tomou a decisão de reduzir um pouco a Petrobras nesse momento e aumentar a PetroRio, que, de certa forma, operacionalmente a PetroRio brilhou durante o semestre, tá? Surpreendeu positivamente nos aspectos operacionais e não tinha performado pela questão do preço do petróleo. Então a gente tomou a decisão de comprar mais PetroRio e acho que pegou um time perfeito, que de lá para cá ela deu uma boa performance. A PetroRio já contribuiu 1% aqui nesse mês, 23% de alta, a gente conseguiu capturar grande parte dessa alta. Tá? E aí a gente fica aqui com a posição em torno de 10% em petróleo. Até gostaria de ter um pouco mais, mas está faltando um veículo que me dê conforto sob a ótica microeconômica para ter mais posição, tá? Mas a gente segue bastante construtivo aqui com a temática de petróleo, tá? Completando aqui a carteira, a Gerdau também apresentou uma boa performance no mês, 0,80 aqui de contribuição. A Jalles também uma boa performance. Da carteira como um todo, apenas a Minerva apresentou uma performance um pouco mais fraca, mas o grande destaque aqui desse mês foi justamente o tema exportadoras. Tá? No tema valor, vale mencionar aqui, sem grandes destaques de certa forma, mas vale mencionar a Santos Brasil. A gente resolveu reduzir um pouco a exposição aqui na Santos Brasil, então a gente saiu de 4% para 2,90%. A Porto Seguro, depois de uma dinâmica muito positiva dos resultados mensais que a gente pega lá pela SUSEP, o papel performou super bem, a gente optou por começar a reduzir aqui o papel também, abrindo espaço para um novo case, que é a Vibra, a antiga BR Distribuidora. A gente iniciou a posição aqui esse mês. Eu tenho um slide ali na frente para falar um pouco dela, tá? Aqui no tema cíclicos domésticos, uma pequena redução em Cury. Gente, aqui continuamos bastante otimistas com Cury e com direcional. Apenas uma questão de disciplina, colocar um pouquinho no bolso, tá? Nada de muito diferente. E JHSF, a gente aqui já faz uma redução um pouco maior, aproveitamos essa alta aqui do mês, fazendo uma redução um pouco maior, caminhando aqui para possivelmente encerrar a posição. Aqui no tema crescimento, a gente já tinha colocado Movida no mês passado, aumentamos agora para 2%. Tá? Rumo Logística entra no portfólio, uma adição, entra aqui com tamanho de 2%. Tá? Estamos esperando aí o resultado, eventualmente um follow-on. Está se falando muito que a Rumo poderia, já saiu no broadcast, já saiu o valor, poderia ter um follow-on e eventualmente aumentar até um pouquinho mais. Tá? Aqui eu vou falar ali na frente, mas me parece que a temática
top-down com bottom-up nesse cenário está se alinhando, tá? Um momento bem positivo aqui para a empresa. E por fim, açaí, a gente volta a aumentar aqui um pouquinho depois do resultado. O resultado foi bem fraco, como esperado, tá? E é um pouco a perspectiva que a gente está vendo, gente. Acho que o pior ficou para trás. A empresa ainda está um tanto quanto alavancada, mas nessa temática de redução de juros, eu acho que está sob controle. Eu acho que tende o custo financeiro tende a reduzir substancialmente nos próximos 12, 18 meses, tá? E isso ainda tem uma dinâmica de abertura de loja. A gente está achando que estamos vendo aqui 12, 13 vezes lucro ano que vem, com um cenário um pouco mais claro nesse momento, tá? Então justifica. A gente tinha reduzido bastante, que a gente estava com a expectativa negativa para esse resultado, mas olhando um pouco adiante, acho que o pior ficou para trás. É isso aqui, então 4,44 a performance no mês de julho. Falando aqui um pouquinho do nosso Claritas Long Bias, 4,16 de performance do fundo, 10,97 no ano, yield da MAB 0,46, 6,80 no ano, tá? Lembrando só o nosso conceito do Claritas Long Bias, ele parte da carteira do valor. Temos aqui 36,5% de exposição bruta em vinda do long e short, tá? E aqui uma proteção. Agora a gente está apenas com put de Bovespa. Aqui está errado o notional, tá, gente? Aqui essa put de Bovespa é aproximadamente 20% do portfólio, tá? Uma exposição bruta de 132% e uma exposição líquida de 89,5%. É a carteira do Claritas Long Bias nesse momento. Aqui um pouco a atribuição de resultados, tá? Ação long contribuindo positivamente, short, pares e opções, tá? Contribuindo aqui para o total das estratégias. Caixa e outros aqui terminam completando a atribuição de performance do fundo. Importante mencionar que a gente fez um aumento relevante de exposição recentemente, conforme o cenário na nossa cabeça foi ficando mais construtivo, tá? Então chegamos a ter uma exposição líquida de 52% aqui em fevereiro e viemos aumentando, e hoje estamos em 89% de exposição líquida. Principais temas aqui, o tema de commodities, tema de exportadoras, 25% da carteira. Na Petrobras, um grande vetor de risco era ali a questão da nova política de dividendos. No final das contas, a gente achou que veio bem palatável. Eles mantiveram praticamente a lógica da política anterior, sendo que reduziram de 60% para 45% do free cash flow operacional menos o CAPEX, como a política de dividendo. Só que, adicionalmente, divulgaram uma recompra. No final das contas, você vai ter considerando a recompra, considerando esse dividendo, você vai ter uma distribuição que talvez não seja muito diferente da política anterior de 60%, tá? Então a gente viu ali, o mercado estava com muito medo desse evento, a gente viu ali uma saída positiva desse caso. PetroRio divulgou resultados operacionais fortes para o segundo trimestre, produção média diária de 91 mil barris, em julho já atingiu quase 100 mil barris, 99 mil e alguma coisa. Então, de novo, como eu mencionei anteriormente, PetroRio performando super bem. Tá? De uma maneira geral aqui, o câmbio valorizou um pouco. As principais commodities aqui no mês de julho, algumas já começam a refletir romper um pouco, commodities estavam caindo todo mês, você pega aqui diesel, gasolina, petróleo, já com performance mês contra mês relevante, tá? Níquel, cobre, alumínio, de uma série de commodities aqui com a performance um pouco mais positiva no mês contra mês, tá? Destaque negativo aqui é a etanol hidratado, uma queda de 17%, aqui tem muito a ver com o início da safra também, pressionando aqui preços, tá? Você teve um pouco de estocagem
e aí pressionou um pouco mais do que deveria o preço nesse momento. Aqui nas empresas de valor, apenas, sem grandes novidades, mas o Conselho do Programa de Parceria de Investimento de São Paulo aprovou a continuidade do processo de privatização da Sabesp, tá, através de um modelo de follow-on com acionista de referência. Nada de muito diferente do que a gente estava esperando, tá, gente? E Santos Brasil divulgou resultados operacionais bem fracos, no mês de junho. Já vinha na sequência de resultados mensais de volumes operacionais fracos, tá, no Porto de Santos. Isso foi o que estava dentro do mês de julho, mas agora no comecinho de agosto divulgou os dados de julho e esses dados de julho já mostram uma realidade um pouco melhor vis-à-vis a dinâmica que estava acontecendo, tá? Já um pouco de normalização dos volumes operacionais em Santos. Aqui só o comentário de Açaí, de fato, foi um resultado fraco, como a gente tinha imaginado, 51% de queda ano contra ano. Apenas a gente tomou a decisão de voltar a aumentar um pouco. Hoje já estamos aqui na casa de 2% em Açaí, por entender que acho que grande parte dessa dinâmica já está no retrovisor. Olhando para frente, acho que tende já a normalizar, tende a ficar mais positivo. O papel caiu bastante, está no valuation atrativo. Então a gente acha que o risco-retorno nesse momento volta a fazer sentido. Aqui, Cury, vale mencionar Cury direcional, gente, é impressionante, é recorde após recorde, depois de um ano de 2022 muito forte. Vendas líquidas subiram 33%, com uma forte geração de caixa. Lançamentos subiram 16%, na direcional lançou 55% a mais, tá? E vendeu 10% a mais. Então a dinâmica está muito positiva. O Multiplan também com bons resultados. A FFO crescendo aqui 24% ano contra ano. Aluguéis mesmas lojas 9,5%. Tá? Então a dinâmica aqui também muito positiva. Falando agora só dos dois papéis novos que a gente colocou na carteira, Rumo. O que a gente está vendo aqui de Rumo, tá? Rumo é um papel com duration bem longo. O que significa isso? O valor do fluxo de caixa dela está mais muitos anos à frente. Então, quando a gente está no ciclo de baixa de juros, esses papéis que têm um duration de cash flow longo tendem a se beneficiar maior. Então, sob a ótica top-down, está fazendo bastante sentido. Sob a ótica bottom-up, olha a dinâmica aqui de crescimento da produção, tá? Você teve safra recorde, depois safra recorde, produção, volume muito forte, tá? Apesar da queda, então, muitos grãos para transportar, a logística de uma maneira geral está começando a ter certos gargalos, tá? O concorrente do transporte ferroviário, que é o transporte rodoviário, caminhão, apesar da queda do diesel, o frete do caminhão não caiu muito. Porque, gente, o preço do caminhão, que é um dos componentes relevantes do custo do frete, subiu muito nos últimos anos. Então, de certa forma, isso a gente vê muito a realidade na Vamos, né, que a gente percebeu essa subida muito forte nos últimos anos. Então, de certa forma, a gente percebe um cenário muito interessante, onde você está tendo mais demanda pelo transporte ferroviário e condições de colocar mais preço. Então, com isso, a gente vê uma dinâmica de crescimento aqui na Rumo e de melhor precificação. Então, uma dinâmica aqui mais favorável sob a ótica microeconômica também. Então, o top-down e o bottom-up convergindo aqui nesse case, tá? Sem falar das outras vertentes, Lucas do Rio Verde, valuation abaixo do valuation histórico. Então, tem uma série de outros ângulos, mas de uma forma resumida, a gente está olhando o bottom-up, um espaço para ela precificar melhor. Ela hoje negocia, a tarifa dela está alguma coisa como 22% abaixo da paridade rodoviária, tá? E a gente vê, eles nunca fecham 100% do gap, mas a gente vê um espaço para trabalhar mais próximo da paridade. Aqui a Vibra
antiga BR Distribuidora, é uma empresa que decepcionou bastante nesse passado recente, foi fazer importações em volumes maiores, você teve erro na percepção de volume do mercado doméstico, importou mais do que deveria, errou no hedge, perdeu no estoque, assim, pensa numa tempestade perfeita, foi o passado recente aqui, de fato aconteceu tudo que podia dar errado aparentemente deu, tá? E a gente percebe o papel caiu bastante, tá? Hoje a gente vê essa ação negociada a 8 vezes e meia preço-lucro, marcando praticamente a zero toda a aquisição que ela fez da Comerc, tá? E a gente olha para frente com talvez essa intervenção, os preços já estão diria que no low. O preço do petróleo começa a subir, eles estão importando muito menos, acertaram um pouco os controles internos, a questão do hedge, a percepção. Na margem, acho que o preço da Petrobras vai tender a subir, ou na pior das hipóteses, eles ficarem controlando o preço, vai ficar estável. Então, a margem da Vibra vai começar a refletir mais a normalidade dela e ter menos poluição pela questão do giro do estoque, pela questão de hedges e de importações. Tá? Então, é um pouco essa visão, é um case, é um business que a gente gosta, teve bastante problemas pontuais, mas o estrutural nos parece muito bom, num valuation que está extremamente descontado, marcando a zero já a e-commerce, a Comerc, assim, marcando a zero a Comerc simplesmente porque aqui ela entra por equivalência patrimonial e nesse momento não está gerando lucro. Não é que não vale não, tá? A gente vê com muitos bons olhos esse business da Comerc. Eu estou só comentando que nesses 8 vezes e meia lucro, você não tem lucro nenhum vindo da Comerc. Tá? Então, nos parece que nesse momento a Vibra tá bastante assimétrica, tá? Tem muito mais razão para o lado positivo, para as coisas acontecerem de uma maneira mais construtivas do que o contrário. Então a gente acha que nesse momento vale voltar a investir aqui na Vibra, tá? Gente, é isso que eu tenho que eu teria para dividir com vocês. Fico aqui à disposição, qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário, tá? Muito obrigado e até o mês que vem.